Muito bem, meus irmãos, é muito bom a gente poder começar um culto assim e já pegar, passar ao ministério da palavra, vindo de um hino tão maravilhoso, Descansando no poder de Deus. E esse hino que fala sobre descansar no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, esse hino tem tudo a ver com aquilo que vamos falar nessa noite. Os irmãos vejam que na parte da manhã hoje, nós falamos sobre um encontro com Deus. Tem muita gente que gravita em torno da igreja do Senhor, tem gente que vem à igreja, tem gente que assiste mensagens pelo YouTube, tem gente que é frequente até na igreja, mas que nunca teve um encontro com Deus. E eu falava do exemplo de Jacó, que ouviu a história da salvação, ouviu a história do avô dele, Abraão, ouviu a história do seu pai, Isaac, mas parece que a ficha ainda não tinha caído. Até que em Gênesis 28 ele tem um encontro com Deus e a sua vida começa a mudar. Era ali o primeiro passo que levaria anos mais tarde, 20 anos mais tarde, aquele Jacó, o usurpador, a ser conhecido como Israel. Portanto, o encontro com Deus é algo sublime, é algo maravilhoso, é algo que tem que mudar a vida de alguém. Ninguém pode continuar a ser o mesmo depois que se encontra com o Senhor. E na noite de hoje nós vamos falar sobre aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, as soluções que Ele dá para nós. É comum nós falarmos sobre as respostas de Deus e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos tem na ponta da língua aquele chavão que a gente tem, Quais são as respostas que Deus pode nos dar? Aí todo mundo vai dizer, Deus pode responder sim, não e espere, não é isso? Eu até nem gosto muito do espere, eu acho que o espere tinha que ser trocado por ainda não, porque o espere é um sim, só que ainda não é o tempo, então é ainda não. Agora, se o Senhor ele pode nos dar essas respostas sim, não e ainda não, ou espere, essas são as respostas. Mas eu quero aprofundar um pouco mais a questão. Como podem se dar essas respostas? Ou seja, que tipos de solução o nosso Deus, que nós dizemos que é o Deus vivo, que é o único Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Que tipos de solução na Bíblia nós podemos extrair estão ao alcance de Deus? Nessa noite, de maneira muito breve, eu quero destacar 3 tipos de solução. A primeira, eu vou para Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o 10. Gálatas 6, versículo 7 até o 10. Quando eu falo soluções, eu quero dizer, quando os problemas se apresentam, uma crise terrível na família, no casamento, o fato de você ter descoberto que o seu filho usa drogas, ou está num tipo de relacionamento destrutivo, aquele diagnóstico de saúde que o médico já olhou, condenou. Os médicos são excelentes em condenar, Já olha logo e diz, desemprego, um desemprego prolongado, crise na família, crise conjugal, problemas de toda ordem, perseguição no trabalho. E a gente ora por essas coisas. E é preciso ser um crente maduro. Não apenas para receber a resposta do Senhor, o sim que a gente tanto quer. O não que a gente muitas vezes não entende. Só vai entender lá na frente. E o espere ou ainda não, porque o tempo ainda não está
apropriado para aquela solução. O primeiro tipo de resposta que Deus vai nos dar, o primeiro tipo de solução que o Senhor vai dar para os nossos problemas, é o tipo de solução que nós vemos. Deus dá soluções para problemas que são soluções que nós enxergamos. O problema é que todas as vezes que a gente vai a Deus, ou na grande maioria das vezes que a gente vai a Deus, a gente quer que Deus dê qual tipo de solução? Exatamente esse. Eu quero que Deus dê a solução que eu enxergo. Eu entendo que a melhor solução seria essa aqui. E você ora por aquela solução daquele jeito, e você ora por aquela solução que tem que ser naquele caminho, na forma que você imaginou. E sim, o Senhor trabalha com soluções que nós enxergamos, mas tem uma pegadinha aí. Porque o fato de você ver uma solução não significa necessariamente que você esteja comprometido com essa solução. Não entendi, pastor. É a solução que eu vejo, mas eu preciso estar comprometido? Leia comigo o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha lá. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Continua. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza humana. Vou procurar aqui, porque essa versão aí está muito longe. Cadê? Está aqui. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, em nome de Jesus. A primeira resposta que Deus dá, aquelas que estão ao alcance dos nossos olhos, aquelas que a gente pode discernir. Pode acontecer A, pode acontecer B, ou pode acontecer C. Só que não adianta você enxergar, divisar as soluções. É preciso que você e eu nos comprometamos com o resultado, com a solução. E está escrito, e acabamos de ler, na versão tradicional diz assim: tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Muitas vezes, meus irmãos, muitas e muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos colher exatamente o que plantamos. Há uma lei aqui, a lei da colheita. Se o sujeito quer chegar e passar em um concurso público, e ele se inscreve em 3 concursos públicos, e ele não estuda, não se compromete com o estudo, ele pode orar e dizer: Senhor, está aqui 3 opções de concurso público, hein? A, B e C. Eu preferia A, Senhor. Eu aceito B. Mas fica a tua vontade, pode ser o C. Você está orando, você está pedindo, é digno que você ore, que você clame, que você peça. Agora, não estuda não para ver. Tudo que você semear, você vai colher. Percebe? Senhor, eu tenho prova de matemática amanhã, 7 da manhã. O Senhor sabe, meu Pai. Deus sabe, Ele criou a matemática. A gente tem que saber é você tem que estudar, tem que cair para dentro. Você tem que se comprometer com os resultados. Estuda para o concurso A, para o concurso B e para o concurso C. Faça a sua parte, se dedique.
E aí, se o Senhor quiser, você vai ser A, B ou C. Percebem? Tudo que plantamos tem uma colheita. E isso não apenas nesse mundo aqui que nós estamos vivendo. Na verdade, o texto ele aprofunda a questão. E ele diz que aquilo que nós semeamos na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, é o que nós vamos colher. Você diz assim, está chegando aí o fim do ano agora, olha, 2025, eu vou ler a Bíblia toda. 1º de janeiro está você lá, Gênesis 1:1, lê o primeiro capítulo, segundo capítulo, está na pilha. Quando chegar no dia 15 de janeiro, se lançar aquela série que você gosta no Netflix, que você quer maratonar, será que você vai estar lendo a Bíblia com a mesma força, com a mesma disposição? Quando começa a vir uma dificuldade, uma coisa, não, amanhã eu compenso, eu vou lendo, a gente vai empurrando com a barriga. Na vida espiritual é assim, se nós queremos crescer e nós precisamos crescer, está escrito, acabamos de ler, vamos crescer se nos esforçarmos, se buscarmos o que é do Espírito, colheremos do Espírito. Se buscarmos e vivemos apenas daquilo que é da carne, acabamos de ler, vamos colher da mesma forma. E ele continua dizendo, então vamos fazer o bem. Vamos fazer aquilo que é a obra do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. O que é que Paulo quer dizer com isso? Há um tempo de ceifa. Há um tempo de colheita. Se você quer estar espiritualmente mais forte amanhã, você precisa investir hoje. Se você quer estar mais forte espiritualmente daqui a um ano, você precisa investir hoje, amanhã, depois de amanhã e continuar investindo. É a mesma lógica do dinheiro. Você recebe seu dinheiro e você não guarda uma parte, você não vai ter uma poupança. Mas, se você for botando lá um dinheirinho todo mês, ao fim de certo tempo você vai olhar, olha, consegui juntar um certo dinheiro. E não vai ter aquela surpresa, né? Achei R$50 na bolsa da calça, que beleza, é o único dinheiro que você tinha guardado. É preciso que a gente invista. Primeiro tipo de solução que Deus dá na nossa vida, as soluções que são as que nós enxergamos, ou são aquelas que nós escolhemos para nós mesmos. Não adianta querer cobrar de Deus uma solução mágica, porque Ele vai dar aquilo para o qual a gente trabalha. Corre atrás, vai à luta, confia no Senhor e faze o bem. O brasileiro tem muito disso. Pastor Lúcio Vinícius, nosso amigo aqui, ele fala isso. O brasileiro gosta muito dessa coisa da mágica. Pá, eu vou orar e Deus vai fazer. Qual é a sua parte nisso? Sei lá, eu orei. Não é assim que funciona. Tem que orar e tem que agir. Essa é a primeira solução, as que nós enxergamos, as soluções que são dadas pelas nossas escolhas. Mas Deus também, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso e Ele pode dar soluções além daquelas que nós enxergamos, sim ou não? Sim. E Deus pode dar soluções melhores, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável a Ele. As soluções que Ele pode dar, são o segundo tipo de solução, são aquelas que eu nem vejo e nem imagino. Não só não vejo aquela saída, mas está na mão de Deus, como eu não consigo nem conceber na minha mente, nem imaginar. Vamos pegar aqui a história de Gideão. Gideão podia ter ido para a batalha com 22 mil homens. No fim das contas, Gideão foi para a batalha com quantos homens? Quem lembra? 300. Lembra aquela brincadeira que tinha no Silvio Santos, no domingo no parque? Fulaninho está lá dentro da cabine com o ouvido tocando música alta, o Silvio Santos está falando aqui fora. Está lá, fulaninho,
Você quer trocar esse tênis Montreal por esse estilingue sem elástico? Aí acendia a luz, a criança, sim! Aí saía de lá com a tiradeira sem elástico. Ó, foi isso aqui que você escolheu. Não sabia o que estava escolhendo. Era uma brincadeira. Da mesma forma, parece que foi assim com Gideão, né? Gideão, você quer trocar os 22 mil por apenas 300? Sim! Só que a escolha não foi de Gideão. A solução e a escolha foi dada por Deus. E Deus sabe o que faz. E Deus tem plena certeza do que faz. E Ele, quando Ele compra a briga, Ele vai até o fim. E Ele dá a vitória. Com muitos ou com poucos, a vitória é do Senhor. Quem poderia imaginar uma vitória com apenas 300 homens? Uma outra ocasião, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, os homens de Judá foram enfrentar o inimigo. E o Senhor falou assim, olha só, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Eu pelejarei por vós. Então quem vai na frente aqui, na frente de batalha hoje, excepcionalmente, sou eu, o Senhor. E aí vocês vão botar lá na primeira linha de batalha, os instrumentos, os cantores, louvem. O louvor hoje vai ser a arma de vitória de Judá. Quem poderia imaginar que um grupo de louvor poderia ganhar uma vitória contra um poderoso exército? Que apenas 300 poderiam arrasar com um exército inimigo? Quem poderia ter imaginado, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, Eliseu cercado por exército, e o moço de Eliseu sai assim que o sol começa a iluminar as montanhas, o servo de Eliseu sai e dá de cara com aquele exército enorme em volta deles. E ele volta para o profeta e diz, meu pai, carros e cavaleiros de Israel, ferrou. O que Eliseu diz? Fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o jovem não entendeu nada, e ele ora pedindo que o Senhor abrisse os olhos ao jovem. E quando o Senhor abre os olhos daquele jovem, ele vê por aquelas montanhas carros e cavaleiros do Senhor. O jovem não podia imaginar aquilo. Deus dá soluções que nós vemos, que nós escolhemos sim. Excepcionalmente, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele tem um plano nas nossas vidas. Quando nós deixamos a solução de fato na mão dEle, de fato, e quando Ele quer mostrar que Ele é Deus poderoso na nossa vida, quando Ele quer mostrar que Ele está conosco, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça poderá cair sem o consentimento dEle, Ele age dessa maneira, dá as soluções que eu nem vejo e nem imagino. Veja-se o caso, por exemplo, dos amigos de Daniel, ali no livro de Daniel. Eles tomaram uma decisão. Havia uma decisão a ser tomada. Aqui há um mix, das soluções que nós escolhemos e da solução que Deus faz sem que a gente imagine. Vocês têm que se abaixar, têm que se ajoelhar diante da minha estátua, disse o rei Nabucodonosor. E eles respeitosamente dizem, majestade, nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo. Ele é poderoso para nos livrar da tua mão. Mas mesmo se Ele não nos livrar, a decisão está tomada. Fica sabendo que não nos ajoelharemos diante dos teus deuses. E foram para a fornalha. O resto é história. O quarto homem na fornalha protegeu aqueles 3. E eles saíram de lá e não tinha nada queimado, não tinha nem cheiro de fumaça naqueles 3 homens.
Uma solução que Deus deu a partir de uma decisão de um coração que ama o Senhor. E foi uma solução que eles não podiam nem ver, nem imaginar, mas o coração deles estava cheio de fé. Fortalece a tua fé no Senhor, meu irmão. Fortalece a tua fé, porque Deus tem solução além daquela que você enxerga. É preciso elevar os olhos para o alto. Não é isso que diz o salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro não é só a solução que eu vejo ou que eu escolho. Deus pode dar soluções que a gente nem imagina. Ainda hoje, isso não é só para o tempo bíblico, o Senhor ainda faz, ainda nos surpreende, meu irmão. Leve essa palavra na sua alma, no seu coração, carimbada lá no seu coração para essa semana. Tenha fé de que o Senhor faz a obra e que Ele faz coisas que a gente não imagina. Como eu dizia, temos 3 tipos de solução. As soluções que nós podemos vislumbrar, nossas escolhas. As soluções que nós não podemos nem ver, nem imaginar. Mas como Deus é Deus, Ele pode dar um terceiro tipo de solução. Sabe qual é? A solução que não existe. Deus pode dar a solução que não existe. Porque Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ele é todo-poderoso. Olha como a gente vai aprofundando. Entramos no primeiro passo, que foi o passo daquilo que é visível aos nossos olhos. Passamos para o segundo passo, daquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que ainda está dentro ali, vamos lá, do possível. Mas agora nós estamos entrando na seara do impossível. Deus é o Deus do impossível. Quantas vezes encontramos o Senhor fazendo o impossível na Bíblia? Porque sim, porque Ele é Deus. Atendendo uma oração de uma mãe estéril, Ana, Ele abre a madre dela. Médicos não podiam, ninguém podia dar essa solução. Curando uma mulher que havia um fluxo de sangue na sua vida há 12 anos. 12 anos. Aquela mulher com aquele fluxo de sangue. E ela no seu coração dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Como advogado, eu te pergunto, qual é o nexo causal disso? Ou seja, também sou formado na área de tecnologia da informação, e quando a gente desenha lá os programas em TI, a gente pensa em fluxograma e a gente pensa em algoritmo. O algoritmo ainda costuma vir antes do o fluxograma ainda vem antes do algoritmo. A gente rascunha. E ali dentro do fluxograma você tem assim, se isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Isso se chama lógica. Qual é a lógica da mulher dizendo no seu coração, se eu tocar nas vestes dele, então serei curado do meu mal? Fala a verdade, tem lógica isso? Tem alguma lógica, coisa dessa? Não tem lógica nenhuma. Mas Deus não trabalha só com a lógica. Deus trabalha com uma palavra, fé. E a fé, disse o Senhor Jesus, e não eu, ela é capaz de mover montanhas. Com a fé daquela mulher, uma fé ilógica. O que tem a ver tocar na veste com um milagre acontecer? Afinal, da veste dele vai passar poder para a veste dela, como é que vai ser? Vai passar para o corpo? E ela deve ter respondido tipo Chicó, eu não sei, só sei que foi assim. Mas ela foi lá até o fim com fé, tocou na veste de Jesus. E eu amo a declaração que é feita no Evangelho de Marcos,
Porque no Evangelho de Marcos, Marcos transcreve a conversa. E ele diz, Jesus parou. Está lá em Marcos no capítulo 5. Jesus parou. E a multidão parou. E ele faz uma pergunta, quem me tocou nas vestes? Ele não pergunta quem me tocou, quem me empurrou, quem mexeu em mim, quem puxou meu cabelo. Quem me tocou nas vestes? Ele foi claro, direto ao ponto. Os discípulos é que nada entenderam e dizem, ué, multidão te aperta, tu vem me perguntar quem me tocou? Ele não perguntou quem tocou, ele disse quem tocou nas vestes. E aí ele dá mais uma pista do que ele quer comunicar, não a eles, mas àquela mulher. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Porque aquela virtude para curar estava com Jesus e saiu e foi recebida por aquela mulher. Naquele toque tão ilógico, mediante a fé. Meus irmãos, se queremos o impossível de Deus, aquilo que é impossível para o homem é plenamente possível para Deus, mediante a fé. Se aproxima com fé diante de Deus, creia que Deus é galardoador daquele que o busca. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que busca o Senhor creia que Ele existe e é galardoador, recompensador, seria uma palavra mais atual, daqueles que o buscam. Aquela mulher creu com todo o coração. Ela deu aquele toque de fé, pegou na roupa de Jesus. Lógica não tinha, mas Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com fé. E a fé daquela mulher fez a coisa acontecer. Deus deu tantos filhos a mulheres estéreis na Bíblia. Ana, Sara, Rebeca, e por aí vai. A própria mãe de Sansão também, a mãe de João Batista. Só nisso aqui já são umas 4 ou 5. Pela fé, pelo seu poder. Deus chama a existência o que não existe. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Deus chama a existência aquilo que não existe. Os irmãos creem que Deus pode fazer o impossível? Mas creiam que Ele pode fazer o impossível mediante a fé. Trabalha a tua fé. Ah, pastor, mas eu preciso ter uma fé. Opa, não entra por aí não. Qual foi o tamanho da fé que o Senhor Jesus falou que a gente precisa ter? Ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma bolinha pequenininha assim, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar. E será feito. É preciso ter fé no Senhor. O Senhor deu poder para que mulheres estéreis concebessem. O Senhor fez outros impossíveis. Por exemplo, Ele ressuscita mortos. Quando o profeta é chamado na casa da sunamita e a mulher e o filho dela está morto, e ele chega na casa daquela mulher, o que é que o profeta faz para ressuscitar o menino? Ele chega e diz assim, em nome do Deus de Israel, levanta menino. Não, o profeta se deita em cima daquele menino, rosto com rosto. Tem lógica nenhuma. Mas ali estava um homem de Deus, e ali estava o poder de Deus, e aquele menino se levantou e espirrou 7 vezes e voltou à vida. Uma multidão passando alegremente, estamos com Jesus, que beleza, que maravilha. Outra multidão vindo, chorando. Aquelas 2 multidões se encontram. Uma mãe chorando a morte do filho único. Jesus manda parar, toca no rapaz e manda ele voltar à vida, e ele se levanta. A filha de Jairo, acabei de contar a história aqui da mulher do fluxo de sangue, isso foi no meio da história da filha de Jairo.
Ele estava a caminho da casa de Jairo, porque Jairo acabava de dizer para ele: olha, minha filha está muito doente, à beira da morte. E Jesus disse: vamos para a tua casa, vamos lá agora. E acontece essa cena, né? Essa cena que vai interromper o caminho de Jesus até a casa de Jairo. E assim que acaba aquela cena, aquele interlúdio com aquela mulher, chegam alguns da casa de Jairo. E chegam com aquele jeitinho fofo. Olha, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu. Imagina o silêncio daquela multidão. Imagina a cara de Jairo nessa hora. Mas Jesus dá uma palavra para ele: não temas, crê somente. Vamos embora. Ele foi. E ele faz o impossível, e o impossível que ele está para fazer, ele declara. Quando ele entra naquela casa, ele encontra um grupo ali chorando. Ele diz: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, apenas dorme. E aqueles que estavam chorando passaram do choro às gargalhadas, riram da cara dele. E ele entra naquele quarto com a mãe, com o pai, com seus 3 discípulos mais chegados. Do lado da cama, ele toca e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. E ela se levanta. E ele manda dar de comer para ela, ou seja, está viva mesmo. Só um organismo vivo pode se alimentar. Para que não restasse dúvida, ele diz: dá de comer para ela. De preferência, só faltou dizer assim, preferência, manda ela descer a escada aqui agora comendo uma maçã, para essa turma lá de baixo ver. Só faltou isso. Esse é Jesus, ele trabalha com fé. As coisas espirituais, elas precisam de fé. As soluções que não existem, elas existem para Deus. Ele chama a existência coisas que não existem. Talvez a mais espetacular coisa que Deus tenha feito, que não existe, foi transformar a cruz, um instrumento de morte, um instrumento de tortura, um instrumento vil, num símbolo de vida e de esperança, e de vida eterna para mim, para você, e para todo aquele que nele crê. Isso é uma loucura, se nós pararmos para pensar. Quando o Senhor lá no deserto mandou uma praga de serpentes para o seu povo, Ele mandou que Moisés fizesse uma serpente de ouro e levantasse aquela serpente. E todo aquele que tivesse sido picado por serpente, ou seja, as picadas continuariam, ainda por algum tempo, mas todo aquele que fosse picado por uma serpente, olhasse para a serpente de ouro, o que ia acontecer? Ia ficar curado e não ia morrer. E assim o Senhor Jesus disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente não morresse, da mesma forma o Filho do Homem, quando for levantado, atrairá a todos, e todos aqueles que vierem a Ele, que olharem para Ele, ali pendurado na cruz, jamais perecerão. Você sabia que nós temos um hino no cantor cristão que fala disso? Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É isso, que olhar é esse? É o olhar de Jesus para nós? Não, é o nosso olhar para Ele, pendurado na cruz, para Ele, que ali naquele instrumento de morte, nos deu a vida, nos dá a vida. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus, na sua cruz, na salvação que é provida pelo Senhor. Não há impossível maior do que esse, meu irmão, transformar a morte, um instrumento de morte, no meio de vida, vida com abundância, vida eterna, para todo aquele que nele crê. Você e eu saiamos daqui nessa noite, meditando nessas coisas,
Deus tem as soluções que eu vejo. E às vezes eu posso escolher. Sim. Deus tem soluções e eu preciso estar aberto para as soluções que Ele tem que eu não vejo e nem imagino. Mas deixando nas mãos dEle com fé, Ele vai dar a melhor solução. Mesmo aquela que eu não vejo nem imagino. E Deus tem soluções para o impossível. Ele tem soluções que não existem. Acessaremos o poder de Deus se conhecermos ao Senhor. Falamos nessa manhã sobre experiência com Deus. Se vivermos para o Senhor, se tivermos verdadeiramente fé no Senhor. E você possa sair daqui para viver uma semana de fé, de confiança, de descansar no Senhor, de olhar para o Senhor e deixar tudo nas mãos dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nosso Deus, a palavra está entregue, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és o Deus da palavra e a palavra de Deus foi pregada nessa noite. Peço que o Senhor dê os resultados. Que essa semente que foi plantada nos nossos corações cresça e frutifique verdadeiramente, Senhor. Que haja testemunhos também. Tudo isso nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos, de quem dependemos e em quem confiamos. Amém. Vamos louvar o Senhor?